Jorge Igor deu a melhor explicação sobre a situação atual do Corinthians envolvendo o impeachment do Augusto Melo. Confiram. O Corinthians tem... Eu estava analisando ontem a sequência de vitórias, são 6 seguidas no Campeonato Brasileiro, e a questão das datas, né, em que momento da temporada o Corinthians conseguiu arrancar essa sequência. O que estava acontecendo? Tinha competição paralela? Não tinha? Então vamos lá. A primeira vitória dessas 6 é contra o Atlético Paranaense. Logo depois, o Corinthians cai para o Flamengo na Copa do Brasil. A segunda vitória dessa sequência é contra o Cuiabá. Logo depois, o Corinthians cai na Sul-Americana para o Racing. E logo depois da queda para o Racing, tem o derby em Itaquera, derby este, em que Ramon Dias chega pressionado na corda bamba com risco de queda. Tinha gente dizendo que ele poderia cair antes mesmo do derby, tinha gente dizendo que ele cairia em caso de derrota no derby, e o Corinthians consegue uma grande vitória. Depois engata mais 3 e chega a essas 6 consecutivas. O que diz pra mim isso? Vamos lá. Primeiro, dessas 6 vitórias seguidas, 4 foram obtidas depois das eliminações nas Copas. Então é o Corinthians com mais folga de calendário, com mais dias de preparação e crescendo na produção dos resultados, na pontuação e principalmente na produção do time. As Copas eu sempre tratei aqui como algo perigoso para o Corinthians, pelo desgaste que essas competições poderiam provocar num time que estava brigando contra o rebaixamento. Porém, houve um aspecto positivo aí que o Corinthians explorou bem. Essas Copas mantiveram o Corinthians num ritmo de competição constante. A corda estava sempre esticadinha, mas ela não partiu porque o Ramon Dias, e aí sendo justo, completamente justo, e repetindo algo que eu já disse aqui no canal, o Ramon Dias fez nas Copas uma administração interessante de elenco. Porque o Corinthians, em vários jogos das Copas, ele não ia com força máxima, porque você vai estourar a corda, e ele também não ia com 11 reservas, porque você desconfigura muito o time. Então tinha jogo de Copa que o Corinthians ia com 6 titulares, com 7, com 8 titulares, e ele ia gerindo. E mal ou bem, o Corinthians chegou nas 2 semifinais das Copas que disputou, não passou, não dá para dizer que foi um vexame, nenhuma das eliminações. Tem um primeiro jogo caótico contra o Flamengo no Maracanã, e no segundo tempo o Flamengo se defende muito bem, principalmente quando tem um jogador a menos, por incrível que pareça, o Corinthians teve dificuldades para criar. Contra o Racing, o primeiro jogo com gramado pesado, uma trocação danada, e no segundo jogo, de fato, o Corinthians foi muito mal, e o seu grande organizador, o seu grande construtor, o seu grande nome do ano foi mal, que foi o Garro, e é meio termômetro do time, quando não vai bem, o Corinthians acaba sofrendo, mas assim, o Corinthians não foi humilhado nem pelo Flamengo, nem pelo Racing, e mais, ele caiu para os 2 campeões, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, e o Racing foi campeão da Sul-Americana no último sábado. Então o Corinthians foi até onde deu nas Copas, e sem as Copas ele está dando o salto definitivo para sair do rebaixamento. O Corinthians não cai mais, o fantasma está absolutamente afastado e agora é hora de pensar numa pré-Libertadores. Esse é um grande momento que o Corinthians vive na temporada. Um grande momento de Rodrigo Garro, de novo. Aliás, um grande momento, a gente precisa ser dito, desse losango de meio campo do Corinthians, que foi um problema em alguns momentos, mas que ontem de novo funcionou muito bem. Ontem nós tivemos Breno Bidon, Carrilho, Garro, numa grande tarde. Eu vou falar dos problemas defensivos do Vasco, claro. O Vasco marca muito mal. Mas o Garro ontem, com esse apoio do Bidon e do Carrilho no meio-campo, ele teve muito mais espaço, muito mais liberdade. É um cara que está cada vez mais aparecendo para finalizar de média distância, da entrada da área ou ali de dentro da área, como foi o gol que ele marcou ontem. E é um fator de desequilíbrio do futebol brasileiro. É esse 10 clássico que lá na Argentina eles gostam de chamar de engante, que joga por trás dos 2 atacantes, de uma qualidade de passe, de uma leitura de jogo e com capacidade de finalização que poucos caras você acha por aí. É um artigo meio raro esse camisa 10 assim, estilão Garro. É um negócio que está rareando no mercado.
e ele te entrega. Para mim é o principal jogador do Corinthians no ano, a grande contratação que o Corinthians fez no ano. E outras grandes contratações chegaram para salvar o ano do Corinthians. E aqui estou muito à vontade para dizer sobre Fabinho Soldado, que recebeu muitas críticas minhas aqui no canal, muitas pancadas, talvez até exageradas. E eu faço minha culpa sem problema nenhum. Gente, vocês não vão ter arrogância aqui, eu não vou acertar o tempo todo e não vou dar uma de cagador de regra de que eu sei mais do que todo mundo. Cara, o trabalho de janela do Fabinho Soldado salvou o Corinthians do rebaixamento. Precisamos dizer isso. As contratações que chegaram, o Hugo Souza, espetáculo de contratação. O André Ramalho, que não sai dessa zaga, e parece que a zaga está encontrada, hein? Com o Gustavo Henrique. O Carrilho, o Memphis, nem precisa dizer. Sim, a janela que fez o Corinthians, o trabalho do Fabinho Soldado, com muita cobrança, com muita pressão, você contratar do desespero, só que você pode contratar do desespero sendo cirúrgico na contratação, não fazendo o que fez no início do ano a gestão lá, ainda era o Rubão, né? Quando trouxe o Pedro Raul e pagou 25 no Pedro Raul. Aí realmente, no desespero, você sem muito conhecimento de mercado, de futebol, né? De finanças, você acaba fazendo cagada. E o Fabinho Soldado fez um belo trabalho. A diretoria do Corinthians fez um belo trabalho de reforçar o elenco no meio do ano. Ah, Jorge, mas e aí? Vai pagar? Contratar assim, sem pagar e tal? Eu estou analisando o impacto disso no campo. A questão financeira dessas operações eu já abordei aqui em outros vídeos. Tá? E a gente sabe que o Corinthians vai ter uma missão muito dura de lidar com isso. Agora, como eu disse aqui, o Corinthians fez uma conta. O Corinthians chegou numa situação onde foi fazendo lambança, errando, e aí ele falou, cara, ferrou, eu já tô no prejuízo. Eu vou ficar com um prejuízo menor. O prejuízo maior é cair para uma Série B, ter uma queda brutal de arrecadação para 2025, aí nós estamos ferrados de vez. O prejuízo menor é contratar caras dessa importância, dessa magnitude, e a gente vai ter muito aperto e dificuldade para honrar e vamos. A conta, não se preocupem, que a conta sempre chega. Agora, eu não vou deixar de analisar o impacto positivo que esses reforços estão trazendo ao Corinthians. Não vou fazer o discurso de youtuber pilantra que tem por aí, né? Que nesse momento está num ódio de ver o Corinthians nessa situação. Que tristeza, né? Para ele, enfim. Eu não vou fazer o papelão de chegar aqui e tratar como pouco importante, por exemplo, a chegada de um Memphis Depay ao futebol brasileiro. Tem gente que é tão vagabunda, né? Pode minimizar a chegada do Memphis Depay ao futebol brasileiro. Não, imagina, né? É o famoso, não fez mais que a sua obrigação. É uma piada. Então, o Corinthians joga um belo futebol nesse momento. O Corinthians se encontrou. O Corinthians hoje não tinha sua dupla principal, falando do Memphis, nem o Memphis, nem o Roberto. E Thales Magno e Romero foram bem no jogo. O Romero foi muito bem no jogo. O Romero te entrega, como a gente sempre diz, transpira, luta, desarma, dá bote, briga lá na frente, finaliza, chega na área, corre. É o Romero, sim, não é um grande jogador, mas é um jogador muito útil, que num time que vai se encaixando, ele pode te entregar alguma coisa. Ele não é do nível, né, do Yuri Alberto. Quando você perde Yuri Alberto e Memphis e tem Romero, principalmente Thales Magno, você tem uma queda, óbvio, natural, mas o Corinthians ontem não sentiu essa queda. O Corinthians ontem foi muito bem, se comportou muito bem em campo, vários jogadores atuando num nível muito alto, e agora é pensar na Libertadores da América. E é pensar na semana do processo de impeachment do presidente Augusto Melo. Eu vi, inclusive, vários jogadores se manifestando, o elenco se manifestou, saiu em defesa do presidente. Particularmente, eu acho que o elenco não deveria se envolver nas questões políticas do clube. Porque o elenco ele não tem contrato com a diretoria A, a gestão A ou a gestão B. Ele tem contrato com o Esporte Clube Corinthians Paulista, seja qual for o seu administrador, seja qual for o seu presidente eleito, seu diretor nomeado. Então eu acho que nessas horas, se a gente está falando de questão política, eleitoral, eu acho que o elenco tem que ficar alheio a isso. Mas enfim, também não vejo crime algum na manifestação livre do elenco. E também da comissão técnica. Ontem até o Ramon falou disso na entrevista coletiva. Eu já falei sobre o processo de impeachment do Corinthians e devo voltar ao assunto na quinta ou na sexta-feira, porque nós vamos ter a votação e o presidente Augusto Melo, não sei se ele vai usar da palavra na sessão do impeachment ou não, enfim, vai ser um dia muito quente, o dia 28.